histórico. Termômetros despencam na região. Em Taubaté e São José, a mínima chegou perto de 0 grau. Em Campos do Jordão, turistas se deliciaram com a paisagem tingida de branco. E o frio vai continuar, mas a partir de amanhã deve perder intensidade. Termômetros em baixa, negócios em alta. Festival da Lã em Campos do Jordão quer resgatar a indústria de malhas. Nós temos um produto exclusivo, que quem está comprando aqui na nossa malharia está tendo um produto original de Campos do Jordão, que é muito importante. Em decisão unânime, TJ mantém cassação de Alex Torres, ex-prefeito de São Luís do Paraitinga. Violência, a polícia investiga ataques a ônibus em Taubaté. Foram 2 em menos de 24 horas. Tragédia na estrada. Vítimas do acidente com ônibus de estudantes são homenageadas em São Sebastião. Delegado responsável pelo caso ouve testemunhas e aguarda laudo da perícia para concluir as investigações. Uma maneira inusitada de dizer sim. No Dia dos Namorados, noivos de São José transformam clientes de um shopping em convidados do casamento deles. E foi uma oportunidade da gente fazer isso e mostrar para todo mundo que a gente se ama. Agora no Band Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite. A semana começou congelante. Foi difícil acordar cedo hoje para trabalhar. Foi mesmo. Tomar banho, então, haja coragem, né, gente? Foi o dia mais frio do ano no estado. Aqui na região, São José dos Campos registrou 1 grau no início da manhã, o que não acontecia há 16 anos. E em Taubaté, os termômetros registraram 1,7 grau, a menor temperatura em 24 anos. Resultado da forte massa de ar polar que está sobre o centro-sul do país. Houve geadas na Serra da Mantiqueira e também, acredite, em cidades do Vale. Em Redenção da Serra, a temperatura caiu abaixo de 0. No final da madrugada, carros já estavam cobertos com uma fina camada de gelo. E quando amanheceu, as pessoas puderam ver a intensidade do frio, com as áreas verdes tingidas de branco. Em Catuçaba, distrito de São Luís do Paraitinga, o frio também foi de rachar. A segunda-feira começou com névoa e o sol preguiçoso demorou a sair. Na Serra da Mantiqueira também geou. Em São Bento do Sapucaí, o gelo até mudou a cor dos veículos estacionados na rua. E em Campos do Jordão, a paisagem se transformou com a forte geada que atingiu a cidade no fim de semana. Em Capivari, os jardins e parques ganharam um novo tom que deu à cidade um clima ainda mais europeu. A mínima ontem foi de 1,8 grau negativo. Mas alguns termômetros públicos registraram menos 4 graus. E mesmo quando o sol saiu, o gelo demorou a derreter. Hoje, segunda-feira, geou ainda mais forte em Campos do Jordão. Até os telhados ficaram cobertos. Assim, a natureza dá um espetáculo quando a maior parte do público ainda está dormindo. E amanhã a geladeira vai continuar, mas o pico do frio já passou. Ao longo da semana, as temperaturas vão ficar mais agradáveis, principalmente à tarde. Veja aí na previsão. Na Serra da Mantiqueira, essa reta final do outono continua com cara de inverno. A região vai viver de novo um dia típico da estação mais fria do ano. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, a mínima cai a 0 grau e há previsão de geadas. E apesar do céu azul e do sol, a máxima não passa de 12 graus amanhã. No Vale do Paraíba, a terça-feira amanhece ainda com muito frio. Em Jacareí, deve fazer 1 grau, mas à tarde, com a presença do sol, a temperatura sobe um pouco. Em Guaratinguetá, a máxima atinge 18 graus. E em Queluz, faz 19 graus. No litoral norte, os termômetros também despencam. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 9 e máxima de 20 graus. Hoje, em Taubaté, apesar do sol, o clima não esquentou e a máxima estacionou em 17 graus. Amanhã, o frio permanece no período da manhã. À tarde, a temperatura atinge 20 graus na terra de Monteiro Lobato. Terça-feira também de baixas temperaturas em São José dos Campos. A mínima chega a 4 graus e a máxima não passa de 19. A umidade relativa do ar começa a cair, por isso a recomendação é beber bastante água.
Em Ubatuba, o sol brilha entre poucas nuvens, mas não o suficiente para o clima esquentar. Os termômetros oscilam entre 12 e 22 graus, com ondas de 2,5 metros de altura e ventos de 3 quilômetros por hora. Taubaté confirmou 2 mortes por H1N1. Segundo a vigilância epidemiológica, as vítimas foram uma mulher de 50 anos, que morreu no dia 13 de abril, e um idoso de 76 anos, que morreu no dia 28 do mesmo mês. 7 pacientes de Taubaté estão internados com suspeitas da doença. A região contabiliza agora 8 mortes com gripe H1N1 e 15 casos confirmados. Pois é, não são apenas os casos de gripe que aumentam nesta época do ano, com baixas temperaturas. Outras doenças também são comuns. Então, como se proteger e cuidar da saúde? É o que a gente vai conversar agora, saber com o otorrino, o doutor Gustavo Henrique Zangirolami. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Doutor, explica pra gente por que o sistema respiratório costuma ser o mais prejudicado com essas doenças, né? Com certeza, né? Os momentos de frio, eles são bastante prejudiciais para as vias aéreas, tanto superiores quanto as vias aéreas inferiores. Primeiro pela mudança brusca da climatologia, né? E isso atrapalha a função dos cílios, são estruturas muito importantes para a varredura da secreção, tanto no nariz quanto na região do pulmão, né? Então o frio realmente causa muitos danos sérios à região das vias aéreas. E quais são as doenças mais comuns nessa época do ano, doutor? Sem dúvida nenhuma, a gripe, eu acho que é a principal doença comum, né? A gripe pode ser causada por diversos vírus, né? A gente está hoje com H1N1 em alta, mas são diversos vírus que podem ser causadores de gripe. Os quadros de rinocinusite aguda, viral ou bacteriana também é muito comum. Exacerbações de rinite alérgica é muito comum também, a gente vê o paciente que tem um quadro de rinite alérgica piorando, pneumonia e assim por diante, são doenças muito comuns que podem acontecer nesse período de inverno. Como evitar, doutor? É possível evitar passar o inverno aí sem ficar doente? É possível sim. Na verdade, existem umas situações importantes. Primeiro, eu costumo dizer que hidratação é muito importante, tomar bastante líquido. Evitar ficar em ambientes muito aglomerados e fechados, porque isso prolifera, né, um crescimento viral, crescimento bacteriano, de bactérias, fungos, né? Outra coisa muito importante e essencial para manter a via aérea pévea, né, para passar o ar de uma forma correta, é usar bastante soro fisiológico nas vias aéreas, no nariz, por exemplo, ou inalação para a via aérea inferior, para o pulmão. Isso é, sobremaneira, muito eficaz. Então, faz muita diferença e se agasalhar bem, se proteger das mudanças bruscas climáticas que podem ocorrer. O indivíduo está num local muito quente, vai para um local que esteja muito frio. Tudo isso é muito importante. Todos esses cuidados são muito importantes. E esses cuidados são mais importantes ainda com idosos e crianças, né? Com certeza. A faixa pediátrica e idosa é a principal atingida. Então, crianças de 0 a 11 anos e os idosos de 70 acima, com certeza têm uma imunidade um pouco menor e já no caso do idoso, por exemplo, são acompanhados muitas vezes, vêm com doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e ajuda a fazer com que as doenças se proliferem de uma forma mais rápida, né? E quando é que a gente tem que procurar um médico? Na verdade, quando o paciente começa com um quadro crônico, quando a gente fala aqui demorado, né? De tosse, de muita secreção nasal, de aparecimento de febre, de cefaleia, que é a dor de cabeça, peso na face, né? Esses são os sintomas importantes de alerta que justificam a ida ao médico. Então, o aparecimento súbito, obviamente, pode não justificar, mas passou de um dia ou a piora muito rápida nesse sintoma, dor no corpo também, não consegue trabalhar, não consegue trabalhar levantar da cama. Exatamente, e isso faz com que ela faça uma procura mais rápida ao profissional de saúde, ao médico, né? Geralmente a primeira coisa que se faz é a automedicação, que não é recomendado. Não é recomendado. Toma aquele famoso comprimidinho lá para ver se passa a febre, a dor de cabeça, etc. Corretamente, é o chá, o comprimidinho, né? E acaba, às vezes pode até prejudicar a situação, né? Pode prejudicar porque ele pode piorar, ele não sabe o grau que a doença que ele se encontra. Ele não sabe se ele tem uma doença viral, ele não sabe se ele tem uma doença bacteriana. Então, tomar uma medicação
antes de ir ao médico, talvez não seja a melhor conduta. A não ser que seja um caso de febre, toma um antitérmico, etc. e tal, mas é um cuidado muito importante que tem que ter, não deixar isso piorar, né? Tá certo. Então, nós recebemos aqui, olha, dicas importantes do otorrino, Dr. Gustavo Henrique Zangirolami. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Boa noite para o senhor, bom trabalho. Uma boa noite, muito obrigado. Olha, e nesse friozinho todo, né, Campos do Jordão promove um evento para esquentar o turismo. O Festival da Lã, além de aquecer a economia, também quer que o município volte a ser referência em malhas na região. Até as árvores estão prontas para enfrentar o inverno. E olha só este Fusca! Tudo ficou charmoso, até as calotas e os bancos. Na Praça do Capivari, a Lã domina o cenário. Os turistas não perderam a foto. E quem vem à UFest pode ajudar a tecer. Esta é uma versão gigante de um brinquedo antigo, conhecido como rabo de gato. Com a ajuda dos visitantes, aos poucos, as bolas vão sendo cobertas pelos fios e se soltam. 11 estandes com peças produzidas por artesãos da cidade estão expostos na Praça do Capivari. As mãos jordanenses trabalhando para fazer, desenvolver peças e se juntando, né, para desenvolver produtos de qualidade aqui para a cidade. O festival foi organizado com o objetivo de conquistar espaço no mercado nacional da lã. Há décadas, esse tipo de atividade estava adormecida em Campos do Jordão, mesmo com a forte tradição do tricô e do crochê. Isso porque a cidade não conseguiu acompanhar a modernização da indústria têxtil. E aí, o negócio entrou em decadência. Agora, o município quer reverter a situação, apostando dessa vez nos produtos feitos por mãos de artesãos locais. Gerar riqueza, renda para famílias em vulnerabilidade social através do tricô e do crochê. Criar uma indústria do agroturismo em volta da ovelha, criando produtos artesanais com a ovelha 100% mantiqueira. Neste estande, o que chama atenção são as máscaras de tricô. Muitas vezes só os olhos ficam de fora. Perfeito para enfrentar o frio da serra. Eu amei. Nesse frio, a Aline arrasou essas máscaras. Vai levar uma? Vou levar 2. Uma de cada personagem. O festival tem como foco principal os artesãos, mas donos de malharia aproveitaram a promoção. Paulo é dono dessa loja há 22 anos. Ele conta que é difícil competir com o mercado chinês. Para incentivar as vendas, o negócio é receber excursões de todo o país. Os turistas fazem uma visita pela fábrica e conhecem todo o processo de produção das roupas. Nós temos um produto exclusivo, que quem está comprando aqui na nossa malharia está tendo um produto original de Campos do Jordão, que é muito importante, além de ser brasileiro, é de Campos do Jordão. A ideia é que a gente consiga tirar esse projeto da lã natural do papel, começar a realmente incentivar a produção de ovelha, mais organizar essa indústria, organizar as artesãs para produzirem mais, e a ideia é ampliar esse projeto para aí centenas de famílias, quem sabe daqui 5, 10 anos a gente ter aí 1000 famílias atendidas por esse projeto. Olha, o Festival da Lã volta no próximo sábado, dia 18, na Praça de Capivari. A entrada é de graça. A seguir, vítimas do acidente com ônibus de estudantes são homenageadas em São Sebastião. E também, 5 meses depois das multas aplicadas a hospitais, nossa equipe foi ver como está sendo o descarte de lixo infectante em Taubaté. 7h03, a gente volta daqui a pouquinho.